Então eu gostaria de saber o teu nome e a tua profissão. Carla Scariotti Argenta, eu sou economista. Nós temos uma pergunta que sempre fizemos a quem a gente não conhece, a quem tapejar, que é: de quem que tu é? Eu sou filha da Roseli Argenta e do Wilson Argenta. Em que ano que você saiu daqui de Tapejar e que idade você tinha, mais ou menos? Bah, foi um processo de idas e vindas. Então, acho que a primeira vez que eu saí foi em 2005, eu tinha 14 anos. E aí eu morei fora por 4, 5 anos, quase 5 anos. Nesse período fui atleta. Então, eu morei em Criciúma e Chapecó. Depois eu voltei para Tapejara, fiquei cerca de um ano e meio aí, com a minha família, trabalhando na cidade, e eu saí de novo, saí para estudar, para fazer a faculdade, fui morar em Florianópolis. Aí foram mais alguns bons anos morando em Florianópolis, e depois eu vim para São Paulo, né, que a minha profissão tem que ser num lugar, numa cidade maior. E São Paulo acaba sendo a cidade que absorve mais a mão de obra de economistas, né? Então eu vim para cá tentar ver se as coisas davam certo e acabou que funcionou. Então tô aqui até hoje. No período que você foi atleta, você jogava futebol, né? Isso, eu jogava futsal, na verdade, né? Jogava futsal, exatamente. Profissionalmente? Isso. Na verdade, o futsal ele não é considerado um esporte profissional, né? Ele é um esporte de alto rendimento, a diferença é basicamente jurídica, eu acho. Mas sim, eu jogava o que é considerado esporte profissional, né? Que é alto rendimento, competitivo, etc. E vivia disso, vivia do futebol. Vivia do futebol. Exatamente. Do futebol e para o futebol, né? Era uma relação muito intensa. E como é que você decidiu essa guinada da carreira, sair do esporte e ir para a economia? Bem diferente, inclusive, né? Uma carreira da outra. Nossa, acho que é completamente diferente. Fui uma das únicas do meu meio que acabou mudando assim de uma forma tão significativa, né, de profissão. Mas foram alguns elementos. Acho que o primeiro deles é que eu acabei machucando muito nos últimos anos que eu estava jogando, então isso fez com que eu desanimasse um pouco da manutenção dentro do esporte como atleta. Mas o mais importante, acho que foi a referência que eu tinha. O meu pai, ele faleceu quando eu era muito jovem, mas ele era economista. E todas as coisas que a minha mãe falava dele eram coisas muito boas. Então eu cresci com as pessoas falando que eu tinha algumas semelhanças muito claras com meu pai e com essa referência muito boa dele. E aí eu nunca considerei, efetivamente, a possibilidade de fazer outra coisa da minha vida que não fosse estudar economia. Então eu fiz a maturação dessa profissão ao longo de toda a minha vida. E quando chegou a hora de escolher uma profissão, eu não tive dúvidas. Então eu acabei fazendo economia, que coincidiu com o período que eu parei de jogar. E aí eu comecei a estudar e voltei a meus estudos e toda a minha carreira para essa outra área que, felizmente, eu acho que eu tive um pouco de sorte dentro dela. E como é que é a tua rotina diária? Onde você trabalha? É perto de casa? Como é que é teu dia a dia? Conta um pouquinho para nós. Assim. Nossa, bom, hoje eu trabalho dentro da minha profissão, né? Eu sou economista. Eu sou economista-chefe de uma corretora, que é uma corretora espanhola. Ela tem braços em vários lugares do mundo e no Brasil esse braço fica em São Paulo. Então eu respondo por esse departamento econômico e meu dia começa muito cedo. Eu digo que eu sou basicamente o padeiro do mercado financeiro, né? Eu trabalho dentro do mercado financeiro. Então eu acordo muito cedo, eu entro antes das 7 da manhã no meu trabalho, porque eu tenho que fazer todos os relatórios, analisar todos os movimentos que aconteceram na Ásia, na Europa, na China, nos Estados Unidos, inclusive, e eu preciso escrever esses relatórios e disponibilizar para os meus clientes, que eles vão efetivamente montar posição, comprar ações, vender ações, títulos públicos, enfim, tudo que está disponível dentro do mercado financeiro. Então eu dou essa informação para eles, né? E por isso que eu acordo muito cedo, entro muito cedo, e a parte mais pesada do meu dia é o início da manhã. Tenho sorte de ser uma pessoa matinal, então dei sorte nessa esfera. Mas eu não moro tão perto do trabalho, não. Eu moro relativamente longe. Eu moro a 10 quilômetros do trabalho, e São Paulo é meio complicado o trânsito, né? Então
eu vou de bicicleta para o trabalho, vou e volto de bicicleta. Aí eu já faço o meu exercício diário, 20 quilômetros de pedalada por dia, e tá ótimo. E o que você mais gosta no teu trabalho como economista? Eu acho que é uma rotina que ela tem uma parte muito pequena do dia que ela é estática e monótona. Então, eu vou fazer a mesma coisa por um período muito pequeno. E, de resto, é uma dinâmica muito grande. Então, eu sempre preciso estar acompanhando o que está acontecendo ao redor do mundo, sempre tem um monte de movimento no mundo político, sempre tem um movimento no mundo geopolítico, de economia mesmo, que eu preciso analisar. E essa análise, ela é muito ampla, né? Então, não existe uma forma de você fazer isso. Existe a forma que você vai pegar, olhar para esses dados, interpretar eles e gerar o melhor tipo de informação que você puder gerar para o teu cliente. E eu acho que essa dinamicidade, essa característica do meu trabalho, é algo que me deixa sempre motivada e que faz com que eu goste tanto desse universo, que no final das contas se assemelha muito ao que eu fazia quando eu era atleta, né? Sempre tem um desafio muito grande ali, todo dia que eu acordo, e acho que é isso que me mantém tão motivada e faz com que eu goste tanto da profissão hoje. O que é mais instável, um jogo de futsal ou o mercado econômico brasileiro? Vou te dizer que eu acho que é a economia, viu? É a economia. Porque no futsal, querendo ou não, você tem 4 pessoas, 5 pessoas, né, com o goleiro de cada lado, e tem umas regras muito claras, um tempo definido, e tem alguém ali com um apito o tempo todo em cima. Então, você tem um universo de possibilidades que é relativamente limitado. Agora, quando você fala da economia, não é assim. Por que não é assim? Porque você tem a economia acontecendo, né, os movimentos econômicos acontecendo, que eles dependem das decisões das pessoas. E, paralelo a isso, existe sempre as políticas econômicas, que são levadas a cabo pelos estados. E os estados, eles agem de formas distintas. Então, se hoje a gente tem um governo que é mais à esquerda, e ontem a gente tinha um governo que é mais à direita, as regras do jogo vão mudar. E essas regras do jogo mudam, e ainda tem que considerar a interação que elas têm com os outros países do mundo, com os outros movimentos econômicos. Então, é uma infinidade de movimentos acontecendo que é impossível mapear todos, né? Você tem que escolher para onde você vai olhar. Então, acho que o universo da economia, ele é bem mais complicado de se entender, mapear, do que um jogo de futsal. Você costuma vir para Tapejara de vez em quando ou tá fixa aí em São Paulo e não visita ninguém aqui? Não, eu vou para Tapejara, sim. Eu costumo ir, é um pouco difícil para eu conseguir fazer isso, porque, bom, o trabalho aqui é presencial e ele tem uma carga bem intensa, né? Então, eu costumo ir sempre em algumas datas fixas, no final do ano, quando o mercado dá uma amenizada, fica mais fácil de eu conseguir fugir. Então, no Natal eu costumo estar sempre aí, até porque eu tenho um sobrinho pequeno, né? E é uma data especial para ele, então eu procuro sempre estar perto nessas datas especiais. E mais 1 ou 2 vezes ao longo do ano, né? Então, quando vou viajar, vou visitar algum cliente, especialmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu sempre tento encaixar uma fugida para Tapejara. Nem sempre dá, mas sempre que dá, eu consigo, eu faço isso sim. Do que você sente falta de Tapejara quando você está em São Paulo? Eu acho que a minha família, né? Da minha família não tem como falar que eu não sinto falta. Então, minha família vem em primeiro lugar, sinto muita falta deles. Mas eu sinto falta também da comida, porque não existe sopa de anholine aqui em São Paulo, sabe? Nossa, não existe churrasco. A carne de São Paulo, gente, é ruim e é cara. Então, assim, churrasco em São Paulo, carne em São Paulo, é muito difícil de você achar alguma coisa razoável. E a comida eu sinto muita falta. E de alguns lugares que eu frequentava também, que me remetem a uma paz de quando era criança, lugares que eu brincava, lugares que fizeram parte da minha infância, que sempre me trazem essa sensação de voltar para casa e ter um lugar para voltar, sabe? Então, acho que esses elementos fazem com que eu mantenha essa dinâmica de sempre tentar voltar quando eu posso. Tu tem alguma lembrança boa, assim, da tua infância aqui, ou até da adolescência, que é bem marcante, que tu traz um pouco de sentimento para a cidade? Tenho, com certeza. Eu acho que a primeira competição que eu joguei, Henrique,
Na época eu jogava no time da Farmácia Irma, então eu era bem criança, né? Mas foi uma competição de expressão um pouco maior. E aí, quando a gente voltou para a cidade, a gente tinha vencido essa competição, foi em Torres, a gente desfilou no Corpo de Bombeiros, né? O time inteiro. Então, essa é uma referência muito legal que eu tenho, uma lembrança muito legal que eu tenho da cidade. Eu tenho boas lembranças da escola que eu estudei, dos professores que eu tive. Eu tive professores maravilhosos em Tapejara. Assim. Eu acho que a educação em Tapejara ela é muito boa. Os professores em Tapejara são muito bons. Eu tive professores no ensino fundamental, que eu estudei até o ensino fundamental, que foram professores de disciplinas, principalmente de algumas disciplinas, que foram os melhores professores que eu tive ao longo da minha vida, me ajudaram muito na minha profissão. Então, acho que esses elementos eu sinto bastante falta. E de alguns lugares que eu frequentava com a minha família, né? Enfim, assim, acho que são coisas mais de memória afetiva, de coisas que eu experimentei, do que de lugares propriamente ditos. Para ajudar o nosso ouvinte, quem está assistindo pela internet também a se localizar temporalmente, quem eram teus colegas de escola, de qual geração que é, quem são as pessoas que eram teus colegas, seus amigos e que continuam morando aqui? Bah, olha, eu nasci em 1990, né? Então já faz um tempinho aí. Tenho mais cabelo branco do que eu gostaria de ter. Eu estudei no Valeriano Guini, quando eu era bem mais nova, né? Da primeira série. Hoje nem é mais essa categorização que eles fazem dos anos escolares, né? Mas na minha alfabetização eu estudei no Valeriano Guini. Então, eu estudei com o Dagoberto Zan, eu estudei com a Camila Milani, eu estudei com o Jucemar Burilha, eu estudei com algumas pessoas que estão aí em Tapejara hoje ainda, né? E depois disso estudei, na época era Medianeira, né? Então, com a Gisele Mânica foi uma pessoa que eu estudei, que era muito minha amiga. Eu estudei com a Thalita Menegas também, com quem eu tenho um certo tipo de contato até hoje, apesar da distância temporal, né, que existe de lá para cá. Eu estudei com o Leonardo Costa, com o Lucas Menon, então foram algumas pessoas aí que algumas já não estão mais em Tapejara, algumas ainda estão em Tapejara, mas são pessoas que fizeram parte dessa fase da minha vida. Eu acho até que a Thalita está morando em São Paulo, viu? Vocês marcarem um encontro, hein? Tá, sim, a gente já se encontrou, já apresentei uma parte de São Paulo para ela. E você pensa em algum dia voltar a morar em Tapejara? Olha, no curto horizonte de tempo, não. Porque a minha profissão está aqui, né? Então eu acabei criando uma vida, uma dinâmica, que eu gosto muito em São Paulo também, né? Eu acho que eu tive sorte de conhecer pessoas muito boas aqui, tive sorte de estabelecer relações bem legais aqui, eu gosto da cidade também, então acho que no curto prazo São Paulo acaba sendo o meu lugar. No longo prazo, depende muito do que acontece com a vida, né? Então eu procuro não fazer planos de muito longo prazo assim, porque, bom, acho que a minha história pregressa mostra isso, né? Eu morei muitos anos em outros lugares, morei em Tapejara, depois morei em Santa Catarina, em muitos lugares, aí agora estou em São Paulo. Por mais que a gente trace planos futuros, eles nunca saem exatamente como a gente planeja. Então, é uma possibilidade, mas não é algo que está no meu radar nesse momento. Nós falamos bastante sobre a tua vida profissional aí em São Paulo, mas eu esqueci de perguntar sobre lazer. O que você gosta de fazer nas poucas, pelo jeito, né? Poucas horas vagas que você tem? Nos finais de semana, eu gosto muito de correr, então eu mudei de esporte, né? Eu parei de jogar futsal, porque é difícil encontrar times para jogar aqui, né? Então eu comecei a correr. E aí eu sempre corro, faço algumas provas, inclusive vou fazer uma meia maratona daqui a alguns dias. E eu gosto muito das possibilidades culturais que São Paulo tem. Então, teatro é uma coisa que eu gosto muito de ir, né? Vou muito ao teatro, gosto de ir ao cinema também. E São Paulo é uma cidade boêmia. E eu sou boêmia também, né? Então, assim, juntou a fome e vontade de comer. Então, quando eu não tô correndo e eu não tô num desses lugares mais culturais, geralmente estou com os meus amigos em algum bar por aí. Então, você indica um lugar que os boêmios que forem visitar São Paulo em algum momento para fazer turismo, você acha que é legal, bacana ir e conhecer? Ah, nossa, tem muitos lugares aqui. Cervejaria, eu acho que a Dogma é uma ótima cervejaria que tem por aqui.
meu Deus, tem muitos lugares, né? Mas eu gosto muito de frequentar boteco mesmo, sabe? Boteco sempre tem uma cerveja gelada, você conhece o nome do garçom, tem muito disso em São Paulo também. Você conhece o nome do garçom, você tem a cerveja gelada, ele vê você virando a esquina e já vai lá buscar o prato que você gosta, o petisco que você gosta. Então, acho que essas relações, elas são mais legais do que o lugar propriamente dito. Beleza, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você desse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo e que estão iniciando sua carreira ou estão pensando em uma guinada na carreira e pensam em se desenvolver profissionalmente fora de Itapejara. O que você daria de dica, assim? Olha, eu acho que a principal dica é que as pessoas precisam se preparar para quando tiver oportunidade, né? Então, se você está preparado, a oportunidade ela vai surgir, né? Pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais rápido, mas essa oportunidade vai surgir. E acho que tem que ter coragem e bom senso, né? Porque e ser justo com as pessoas que estão ao teu redor. Porque isso é muito importante em todo o processo de construção de uma carreira, né? Então, se você está preparado, a oportunidade vem e você sabe tratar as pessoas que estão ao teu redor, né, de uma forma que você consiga desenvolver e desenvolver essas pessoas também, eu acho que não tem por que as coisas darem errado. Às vezes elas destoam um pouco do que a gente imaginou, mas as coisas não certo, sabe, Henrique? Então, acho que essa noção de que você está fazendo as coisas de uma forma justa, ela é o principal fator. E está sempre muito preparado, né? Então, e ter coragem para fazer as coisas. Então, acho que são os 3 pontos fundamentais. Carla, muito obrigado por dedicar o seu tempo para nós. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada eu, Henrique. Foi um prazer imenso. Obrigada pelo convite. E um abraço a todos os tapejarenses que estão nos ouvindo.